Muito bem, quero que vocês se sintam bem-vindos ao curso de Doutrina e Convênios. Hoje nós vamos estudar a seção 1, 3 e 10. Espero que tenhamos uma boa experiência espiritual, que nós possamos aprender juntos as coisas que estão sendo ensinadas nas Escrituras. E oro para que tenhamos um momento de reflexão e de ponderação para a nossa vida e para que nós possamos nos aproximar mais de nosso Pai Celestial. Agora eu gostaria que você pudesse parar o vídeo, então fizesse sua oração pessoal para que nós possamos dar continuidade à aula. Muito bem. Como os santos obtiveram doutrina e convênios? O presidente Joseph Fielding Smith fez um esboço da evolução de doutrina e convênios. Pouco tempo após a organização da igreja, os membros mostraram-se desejosos de conseguir cópia das revelações dadas até então. No verão de 1830, por mandamento divino, o profeta começou a copiar e preparar as revelações, sem dúvida com a intenção de publicá-las. Alguns dos elders levavam cópias nos bolsos, conforme o Senhor lhes permitia, pois havia então certas revelações vedadas ao mundo. Nos dias 1º e 2 de novembro de 1831, houve em Ohio uma conferência de elders, na qual ficou decidido que as revelações seriam compiladas e publicadas. No primeiro dia de conferência, o Senhor aprovou o plano, concedendo uma revelação a que denominou de prefácio para o livro dos meus mandamentos, os quais lhe dei, a fim de que os publicasse para vós, ó habitantes da terra. Muito bem. O que deu para entender nisso é que as pessoas elas queriam um pouco mais, né? Queria ter mais revelações dadas pelo Senhor ao profeta. Elas queriam ter acesso a isso. Então, por intermédio de apoio, em uma conferência, isso foi mais ou menos entre a sessão 66 e 67, o profeta, na sessão 67, fala daquela conferência. Mas foi entre essas sessões, quando o profeta recebeu a sessão 1 de Doutrina e Convênios, e ela foi dado como livro de prefácio, né, o livro inicial de Doutrina e Convênios. A seção 1 de Doutrina e Convênios foi revelada pelo Senhor e designada como o prefácio do livro de mandamentos. O presidente Ezra Taft Benson disse: a seção 1 de Doutrina e Convênios é o prefácio escrito pelo Senhor. Doutrina e Convênios é o único livro em todo o mundo que tem um prefácio escrito pelo próprio Senhor. Neste prefácio, ele declara ao mundo que sua voz se dirige a todos os homens, que a vinda do Senhor está próxima, que as verdades encontradas em Doutrina e Convênios serão todas cumpridas. Aí está bem claro que o presidente Benson ele disse, né, que Doutrina e Convênios é um livro de prefácio e é o único livro na Terra que o Senhor ditou um prefácio. Então nós podemos considerar que o Senhor ele fala diretamente. Doutrina e Convênios ele é um livro que é específico para o nosso povo em nossos dias. Por isso que Doutrina e Convênios é um livro tão sagrado, tão importante quanto o livro de Mormon com Doutrina e Convênios. É um livro para o nosso povo, é um livro escrito para os nossos dias, para o nosso povo. É um livro de administração e ministração da igreja sobre as ordenanças do Senhor. Então, vamos começar. O que essas coisas aqui têm em comum? Para o vigor da juventude, alguns símbolos, os pais, bula de remédio, uma buzina. Se você disse que é um alerta, é exatamente isso. Em Doutrina e Convênios 1, versículo 4, o Senhor fala claramente: e a voz de advertência irá a todos os povos, pela boca de meus discípulos, que escolhi nesses últimos dias. Então, o Senhor está falando que Doutrina e Convênios era uma voz de advertência para os nossos dias. Os profetas têm usado e nos ensinado sobre Doutrina e Convênios. E o Senhor deu muitas advertências, e muitos ensinamentos e muitas doutrinas que ficaram claras e preciosas para nós nos últimos dias. Presidente, por que são dados avisos?
algumas razões para ter dado avisos. Escreva isso no seu caderno. Por que é dado avisos? Por que algumas pessoas não dão atenção aos avisos? Para o vídeo e responda essas duas questões. O presidente Gordon B. Hinckley fez uma declaração. Ele, na época, era conselheiro na primeira presidência. Aos que criticam quando nos pronunciamos, quer aconselhando, quer advertindo, saibam que nossas súplicas não são motivadas por desejos egoístas. Saibam que nossas advertências não são sem fundamento ou razão. Saibam que as decisões de discorrer sobre diversos assuntos não são tomadas sem prévia deliberação, debate e oração. Saiba que nossa única ambição é ajudar cada um de vocês em seus problemas, esforços, família e vida. Foi o que ele está dizendo aqui. O que o presidente Hinckley está falando está comparado ao versículo 4, quando diz: a voz de advertência irá a todos os povos, pela boca de meus discípulos, que escolhi nesses últimos dias. Do Doutrina e Convênios 4.1. Então, o que eu penso é que nós temos nossa liderança. Nós temos os nossos bispos, nós temos o presidente da estaca, nós temos os nossos professores, nós temos a presidência da área, nós temos os profetas, temos os líderes em geral. E todos eles têm um único propósito, é ajudar todos a se aproximarem de Cristo, a reconhecer a sua mão, a sentir o efeito da expiação. Às vezes nós vamos encontrar líderes que talvez eles não tenham muita habilidade para falar. Às vezes eles vão ser um pouco mais ríspidos, outros serão bastante mansos, né? Alguns vão falar com braveza. Talvez ele nem saiba falar direito, mas não importa, porque ele está revestido do manto de Deus. E quando eles falam conosco, é para o nosso bem-estar. Nenhum líder quer ver alguém se afundando, ou quer pisar na cabeça de alguém, ou quer, fazer algum mal para alguém. Na verdade, o único motivo deles estarem ali é para poder nos ajudar. Não importa a forma com que ele fala, às vezes, mas temos que prestar atenção em seus conselhos. Pode ser que ele não tenha habilidade para falar, mas temos que prestar atenção em seus conselhos. Por isso que o Senhor está dizendo que ele chama, é uma voz de advertência para nós nesses dias. E quando eles falam, é para o nosso benefício. Ok? Se você quiser fazer algum comentário, para o vídeo e escreva seu sentimento. Tá bom? Quando um conselho de elders se reuniu numa conferência em Hyrum, Ohio, no dia 1º de novembro de 1831, os céus já se havia aberto, havia sido concedidas revelações e a igreja atravessara mais de um ano de desenvolvimento desde a sua organização. A conferência foi convocada a fim de serem considerados alguns projetos concernentes à publicação das revelações recebidas até aquela época. A ideia era publicá-las na forma de uma obra que seria chamada Livro de Mandamentos e autorizar a impressão de 10.000 cópias na edição. Após a primeira sessão da conferência, na qual essa decisão foi tomada, o profeta Joseph Smith invocou o Senhor para obter a confirmação divina relativa à resolução que haviam tomado. Ela foi dada de uma forma maravilhosa, pois o Senhor não somente aprovou aquele empreendimento, mas deu uma revelação com o seu próprio prefácio do livro, o qual se tornou a seção 1 de Doutrina e Convênios. Muito bem. O que o Senhor nos ensina em Doutrina e Convênios 1, 4 a 7? A voz de advertência para quem? Leia Doutrina e Convênios 1, de 8, 9, 14 e 16 e descubra o que acontecerá com os iníquos. A quem o Senhor confiou a pregação do Evangelho mencionado em Doutrina e Convênios 1, de 19 a 23? Leia Doutrina e Convênios 1, 30 a 33 e descubra o que o Senhor ensina sobre a sua igreja e qual a sua relação com a salvação dos homens. Leia Doutrina e Convênios 1, 3 e 7, 37 a 38 e responda:
quando um dos líderes de nossa igreja faz uma declaração, de quem é a mensagem por ele transmitida? Porque é importante que sigamos o conselho dos líderes da igreja, mesmo que seja difícil ou não concordemos com ele? Por favor, agora você para o vídeo e responda todas essas questões. Eu queria chamar a atenção para um versículo específico. Tá bom? Doutrina e Convênios 1, versículo 30. E também para que aqueles a quem forem dados esses mandamentos tivessem poder para estabelecer o alicerce desta igreja e tirá-la da obscuridade das trevas, a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, com a qual eu, o Senhor, me deleito, falando da igreja coletiva e não individualmente. Então, nesse caso aqui, nesse versículo, ele é muito, muito bom. Ele é interessante, porque o Senhor fala que ele chamou líderes para tirar a igreja da obscuridade das trevas. No caso, ele chamou Joseph Smith e depois ele foi chamando homens para ajudar Joseph Smith. E nós vamos ver no decorrer de Doutrina e Convênios que o Senhor ele chamou vários homens para pregar o Evangelho, saindo em missão. E ele chamou Joseph Smith como profeta. E o profeta ele tem inspiração para toda a igreja. Então ele fala para o profeta e assim a igreja ela pode ser ensinada. Ele não vai falar isso individualmente para cada pessoa. Os mandamentos do Senhor vêm direto do profeta para nós, para toda a igreja. É claro que o bispo ele tem inspiração para a sua aula, o presidente do coro tem inspiração para o seu coro, a presidente da Sociedade de Socorro tem inspiração para as suas mulheres lá, mas ela não tem inspiração para todas as mulheres de toda a Sociedade de Socorro. Ela não tem essa inspiração. O presidente do coro ele tem inspiração para o seu coro, somente para as pessoas do seu coro, que pertence ao seu coro, não para todos os coros da igreja. É dessa maneira que se entende que o Senhor ele fala coletiva e não individualmente. Ele fala para o profeta os mandamentos, para todas as pessoas, e aí então, depois disso, as pessoas vão seguir aquilo. O presidente da estaca ele pode ter inspiração para a sua estaca, mas não para outras estacas. É para a sua estaca, o que tem que acontecer dentro da sua estaca. Essa está a sua inspiração. Agora, o profeta ele pode receber revelação no geral, quando existe uma grande mudança, como nós soubemos sobre a mudança da igreja, da idade dos jovens, de os rapazes de 19 para 18 e as moças de 21 para 19. Essa é uma mudança grande. Então, quando acontecem essas mudanças, o único que pode autorizar isso, que tem revelação para isso, é o presidente da igreja. Tá bom? Muito bem. O profeta Joseph Smith traduziu as placas de ouro da metade do mês de abril à metade de junho de 1828, enquanto morava em Harmony, na Pensilvânia. Um próspero fazendeiro, o homem de negócio chamado Martin Harris, ajudava como escrevente enquanto Joseph traduzia. Martin era 22 anos mais velho do que Joseph e tinha dado $50 a Joseph e Emma, que era uma quantia substancial de dinheiro naquela época, para ajudar na mudança para Harmony, Pensilvânia, onde morava a família de Emma, além de ajudar no sustento de Joseph enquanto traduzia as placas. Em fevereiro de 1828, Joseph incentivou Martin a fazer cópias de caracteres das placas para os professores de Nova York. Lucy Harris, esposa de Martin, ficou muito preocupada com o interesse e envolvimento financeiro de Martin na tradução das placas. Ela e outras pessoas começaram a pressionar Martin para que ele provasse que as placas existiam. Para satisfazer a preocupação deles, no meio de junho, Martin pediu a Joseph que permitisse que ele pegasse as 116 páginas dos manuscritos, que já estavam prontas para mostrá-las como evidência. Martin desejava que eu perguntasse ao Senhor por meio do Urim Tumim se ele poderia fazer isso, levar os manuscritos para casa e mostrá-lo. Perguntei e a resposta foi que ele não poderia fazê-lo. Contudo, ele não ficou satisfeito com essa resposta
e desejou que eu perguntasse novamente. Eu fiz e a resposta foi a mesma. Ainda assim, ele não se contentou, mas insistiu que eu perguntasse mais uma vez. Depois de minha insistência, por parte de Martin, Joseph perguntou uma terceira vez e o senhor permitiu que Martin levasse o manuscrito sob determinadas condições. Martin prometeu que mostraria o manuscrito somente à esposa dele e alguns outros membros da família. Martin voltou a Nova York com os manuscrito. Logo depois da partida de Martin, Emma Smith deu à luz a um filho, Alvin, que faleceu logo após o nascimento. Emma também quase morreu e Joseph ficou à cabeceira de sua cama por 2 semanas. A essa altura, Martin já havia viajado há 3 semanas e ainda não tinha recebido notícias dele. Emma, que se recuperava aos poucos, convenceu Joseph a ir para Nova York para descobrir por que Martin não havia mandado notícias. Joseph viajou para a casa de seus pais e, chegando lá, pediu que chamassem Martin. Martin demorou a manhã inteira para chegar. Quando chegou, sentou-se para comer com a família Smith, mas acabou derrubando seus talheres. Quando perguntaram a ele se estava bem, ele chorou e acabou admitindo que havia perdido as 116 páginas do manuscrito. Foi uma situação bem, bem complicada para Joseph, né, nessa época. E isso o Senhor repreendeu. Isso é a seção 3 de Doutrina, a seção 3 de Doutrina e Convênios, quando fala sobre isso. Quando Martin Henry ele perde as placas, ele perde os manuscritos, as 116 páginas do livro de Mormon. Uma coisa interessante, que se nós pegarmos lá o final do primeiro Nephi, nós pegamos bem no finalzinho, Joseph Smith, o Nephi, ele fala sobre isso, né? Deixa eu me ver aqui, acho que é capítulo 20. Aqui. Eu li algumas vezes isso aqui, isso é capítulo 20, capítulo 19 de 1º Nephi. Quando Nephi ele fala sobre as placas, ele fala assim: e aconteceu que recebi ordem do Senhor, portanto fiz placas de metal para nelas gravar o registro de meu povo. E nas placas que fiz, gravei os registros de meu pai. Então, na verdade, Nephi ele escreveu em 570 a.C., quer dizer, 30 anos depois que ele saiu lá de Jerusalém, chegou na Terra Prometida, 30 anos depois, o Senhor ordena que ele faça placas. E a primeira coisa que ele fez foi escrever a história do pai dele, assim como de nossa jornada pelo deserto e as profecias de meu pai. E gravei também muitas de minhas próprias profecias. E aí, no versículo 2, ele falou: eu não sabia, quando as fiz, que o Senhor me mandaria fazer essas placas. Quer dizer, é um segundo conjunto de placas. Portanto, os registros de meu pai e a genealogia de meus pais e a maior parte do acontecimento no deserto estão gravados nas primeiras placas de que falei. Portanto, as coisas que aconteceram antes de eu fazer essas placas são, na verdade, mencionadas mais detalhadamente nas primeiras placas. Então, Nephi ele fez as primeiras placas, que era a história do pai dele, que era o livro de Leí, que são 116 páginas. Aí, o que o Senhor ele fez? Ele ordenou Nephi que fizesse um segundo conjunto de placas, para que ele contasse também a história. Só que na visão de Nephi, né? Não na visão do pai dele, na visão de Nephi. Possivelmente, acho que Nephi talvez pediu para o pai dele contar a história da visão dele, coisas assim. E por outro lado, Nephi ele contou sua própria história, da forma dele, da visão dele. E aí diz assim no versículo 3: e depois de haver feito essas placas conforme me foram ordenados, eu, Nephi, recebi ordem de que nessas placas fossem escritas partes mais claras e preciosas do ministério e das profecias, de que as coisas escritas fossem guardadas para a instrução de meu povo,
que iria ocupar a terra e também para outros sábios propósitos conhecidos do Senhor. Então, o Senhor sabia que Nefe, que as 116 páginas seriam perdidas. Então o Senhor ordenou que Nefe fizesse as primeiras placas, e aí o Senhor ele escreveu a história do pai dele, com a genealogia do pai dele, com algumas coisas que o pai deles falou e algumas coisas assim, como está escrito lá em 1 Nefe 19, versículo 1, 2 e 3. E depois ele fez o segundo conjunto de placas, que aí sim era a história dele, que ele contou a história dele, da situação que ele viveu, da visão dele. Entendeu? Então o Senhor já sabia que esses manuscritos seriam perdidos. Por isso que ele fez essas 116 páginas. Mandou Nefe fazer de novo, novamente, a história de Leí. Então, as 116 páginas dos manuscritos perdidos era o livro de Leí que foi perdido. Ok? Gostaria que vocês pudessem ler Doutrina e Convênios 3, de 1 a 3 e respondam. O que o Senhor queria que o profeta Joseph Smith entendesse? Como você resumiria a mensagem do Senhor a Joseph nesses versículos? Como essas verdades podem ter ajudado Joseph Smith durante essa época difícil? Por que é importante que todos nós entendamos essas verdades? Por favor, pare o vídeo, pondere sobre essas perguntas depois de ler esses versículos e as responda. Muito bem, então agora nós vamos assistir um breve filme.
Martin Harris, eu acho. Meu jovem. Eu sou Martin Harris, uma das 3 testemunhas da autenticidade do livro de Mormon. Fui o primeiro a servir de escrevente a Joseph Smith no trabalho de tradução do livro. E fui eu quem causou a perda das 116 páginas que nunca mais foram encontradas. O manuscrito perdido. É, sim. O manuscrito perdido. A Joseph, ela ameaçou colocar-me para fora. Já perguntei ao senhor 2 vezes. E a resposta? Já sei, só que não. Não basta para tirar as dúvidas que minha mulher e minha família têm quanto a esta obra. Tenho de convencê-los de que não estou desperdiçando tempo e dinheiro se quiser continuar. Vou pedir de novo. Tanto ele quanto o senhor se cansaram de minhas súplicas. Recebi a permissão para levar o manuscrito, colocando Joseph e eu mesmo em perigo. Compreenda que jurei solenemente que não mostraria ninguém, exceto a minha mulher e a 4 membros de minha família, como estipulado por Deus. Fiz um juramento solene. Martin. Martin, você perdeu o manuscrito. Quebrou o juramento. Estamos perdidos. Devia ter ficado satisfeito com a primeira resposta. Teve alma. Teve alma. O profeta passou pelo tormento dos condenados. Foi uma das lições mais amargas que aprendeu. Eu o mencionei, por isso desprezou os conselhos de Deus. O Senhor o repreendeu severamente por dizer aos homens mais
ignorei estas placas. Polarizei como um restante no registro. Faço isso, sabe, pode, segundo o espírito do Senhor que está em mim. E agora, eu não sei como, mas o Senhor sabe todas as coisas que eu tenho ensinado. Portanto, ele atua para que eu faça segundo a sua vontade. Foi assim que as palavras do manuscrito saíram de nossas mãos e nunca foram conhecidas. Depois disso, Joseph recebeu a revelação de que, em vez disso, deveria traduzir estas placas pequenas, frustrando assim os planos dos homens perversos. Porém, a mim não foi permitido que voltasse a escrever para o profeta. Oliver Cowdery fez o resto do serviço. Irmão Harris, o senhor ainda acredita que o livro de Mormon é verdadeiro? Tão certo quanto a luz do dia. Estou certo de que essa é uma obra divina realizada pelo poder de Deus. Lembre-se de mim. Confie sempre em Deus. Isso nas promessas. Porque não é a obra dele que será frustrada, mas somente as obras dos homens. Quando Deus nos promete algo, é capaz de cumprir o prometido. E sempre cumpre. Nem os mortais, nem o diabo podem impedir que a luz das obras do Senhor e seus propósitos e desígnios brilhem. Essa foi a lição que aprendi com o próprio Martin Harris. Escreva algumas coisas que você aprendeu com este vídeo, tá bem? E aí você nos envia depois. O que o Senhor nos ensina em Doutrina e Convênios 3.2? Que conselhos o Senhor nos dá? O Senhor dá àqueles que são líderes em sua igreja? Que advertência o Senhor deu a Joseph Smith em Doutrina e Convênios 3.59? Como essa advertência serve para nós, como membros da igreja? Qual deve ser minha atitude, conhecendo a confiança que o Senhor deposita em nós? O que o Senhor nos ensina em Doutrina e Convênios 3.16? Que ensinamento o Senhor nos dá em Doutrina e Convênios 10, de 1 a 3? Eu queria fazer um comentário com vocês. 3.16 fala assim: apesar disso, minha obra avançará, pois com conhecimento sobre um Salvador veio ao mundo pelo testemunho dos judeus. Da mesma forma, o conhecimento sobre um Salvador chegará ao meu povo. Né? Então, conforme o filme, são as obras de Deus, são as obras dos homens que se frustram e não as obras de Deus. Então, essa é a nossa aula de hoje, que eu quero compartilhar com vocês. É uma aula simples, mas eu quero que vocês consigam fazer o resumo e depois vocês devem enviar para o e-mail candidoar@ldschurch.org. Repetindo, candidoar@ldschurch.org, tá? E aí vocês enviam esse vídeo para nós como recuperação, tá bem? Oro para que vocês tenham tido uma experiência espiritual boa
Como eu disse, essas perguntas que foram feitas aqui, por último, vocês param, respondam elas e depois nos envia. Tá bom? Quero prestar meu testemunho sobre essas coisas. Eu sei realmente que as Escrituras, elas são sagradas. Doutrina e Convênios, que agora nós estamos iniciando o estudo, é a obra de Deus, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho aprendido muito com Doutrina e Convênios, tenho aprendido muito com as coisas que eu tenho ensinado aqui. Isso tem ajudado na minha vida pessoal, na minha vida familiar e no meu trabalho. Sei que Cristo, Ele vive, que Ele nos ama. Eu sei que Ele é o nosso Deus. Ele sabe quem somos, Ele nos conhece. E a sua voz de advertência chegará a todas as pessoas. Sei que Cristo é o nosso Salvador. Ele nos ama, Ele expiou por nós. Ele sabe de nossas dores e pode carregar nossas dores. Que eu sei que o Espírito Santo é um Deus que nos influencia e nos mostra o caminho para voltar à presença de Deus. Sei que o presidente Thomas S. Monson é um profeta de Deus, hoje aqui na Terra. E o livro de Mórmon e Doutrina e Convênios, Pérolas de Grande Valor, são livros sagrados para os nossos dias. E eu deixo essa aula com todo o meu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.